Levantem-nas. Muito bem. Eu sei que tem Bíblia no iPad, no iPod, no iPod, mas a Bíblia no livro. Nós somos o povo do livro, não é? E continuamos a ser o povo do livro. Muito bem. Então, nós vamos dividir a nossa leitura, como às vezes nós fazemos, respeitando as diferentes traduções. O pastor usa, e a maior parte da igreja, né, já está usando a NVI, mas já tem irmãos que gostam, né, dos textos mais antigos, estão mais achegados àquele português um pouco mais clássico, né, e às vezes um pouco mais complicado para a juventude, mas não é questão de gosto, faz bem, não é? Foi ali que os irmãos se acostumaram a ouvir Deus falar. Então não há problema, a gente respeita isso e divide aqui nesse momento, compartilha a leitura. Livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, versos 14 ao 18. Apocalipse 3, de 14 ao 18. Nós vamos fazer aquela leitura alternada. Os irmãos que têm as versões que não são a NVI vão fazer a leitura primeiro e os irmãos repetem com a NVI. E fica a ajuda da mídia para quem não trouxe Bíblia nenhuma. Às vezes tem visitante, não é? Porque crente que vem nem Bíblia no celular é complicado, mas tem gente que não... Eu não falei nada, faz de conta que... Um Divagações na Mente. Tinha uma música muito bonita nos meus tempos de mais novo, já tem tempo, né? Divagações na Mente. Então, vamos ver aqui umas divagações na mente. Apocalipse 3. Vamos ler, então, os irmãos que têm as versões que não é NVI. Vamos começar, depois que eu disser 3, com a leitura do versículo 14. 1, 2, 3. Os irmãos da NVI, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Os irmãos 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. 16. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. 17. Tá igual a igreja pentecostal, um vai para frente, outro vai para trás, vai para coisa. 17, NVI. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. 18. Essa voz mais forte é da Fanny, né? Próxima leitura, Fanny, você vai vir aqui dirigir, vai. Aí o pessoal acompanha você bem. Não estou te criticando, não estou elogiando, porque eu estou ouvindo a sua voz. 18, dou-lhe este conselho, compre da minha... enxergar. Senhor, abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Eu gosto muito de alguns dos hinos ditos contemporâneos e ainda consigo apreciar uma ou outra canção dita secular dos dias atuais.
sempre estou ouvindo os chamados hinos antigos, e com certa assiduidade gosto de ouvir algumas canções ditas antigas, da chamada música secular. Lamento por isto o fato de que, neste frenesi de mudanças do mundo, as pessoas rapidamente deixam de cantar, deixam de ouvir canções de melodias belas com letras sérias, sendo que isso já se tornou também hábito nas nossas igrejas, onde, se não forçarmos, nem os nossos clássicos espirituais são mais cantados. Mas, pelo menos, se o que a gente, em termos de música, considera belo, agradável, logo cai no ostracismo, algumas coisas também de muito mau gosto, que alguns têm coragem de chamar de música, de repente, felizmente, também desaparecem. Foi com alívio que, de repente, lá pelos idos de 1980, talvez antes, que eu deixei de ouvir nas lojas, nas casas dos vizinhos, uma canção que insistia repetindo: não estou nem aí, não estou nem aí, não estou nem aí. Era muito não estou nem aí da música. Ela era cantada pelo Arnaldo Batista, compositor, um bom pianista, que hoje está com 74 anos. Na tal música ele dizia: porque eu não estou nem aí para a morte, não estou nem aí para a sorte, eu quero mais é decolar toda manhã. Eu tenho sérias dúvidas de que o senhor Arnaldo Batista hoje consiga decolar todas as manhãs. Em relação ao ritmo e letras, eu reconheço que é uma questão de gosto, não é? Como gosto não se discute, se lamenta, mas não se discute, respeito os que gostavam ou ainda gostam de determinadas canções, para mim difíceis de ouvir, mas eu acho que as pessoas têm o direito, né, de ouvir. Eu ouvi um testemunho de um pastor hoje, um dos bons pastores da região, ele me falando da sua conversão. Ele nasceu num lar batista, onde ouvia-se sempre as canções tradicionais do então cantor cristão, não é? E quando os pais o levavam à igreja, ele tinha que ouvir os hinos do cantor cristão, mas ele disse: Valdemir, aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, eu não conseguia gostar daquilo. O meu negócio era rock pauleira. Falei: mas Deus é misericordioso, porque um dia alguém chegou: você já ouviu falar no S8? Ele disse: não, é um grupo evangélico lá de Niterói. Rapaz, eles só tocam rock, e eles estão fazendo um festival de rock. E me levaram. Era rock pauleira, hard rock, mas aquilo ia entrando na minha cabeça, e o evangelho entrou. E eu me converti naquele negócio de rock. Hoje eu já não canto mais rock, mas eu tenho que dizer que isso fez a parte, me levou a Cristo, porque era a única coisa que eu sabia ouvir. Então eu respeito, irmãos, e nós temos que ter esse cuidado em relação à música. Eu estava comentando com alguém, acho que foi com o nosso pianista, né, de que essa crise de música de igreja, música de não igreja, música secular entrando na igreja, isso é muito antigo, muito mais velho do que você imagina. No século II já havia problemas em relação a isso. No século III, um dos grandes bispos da igreja da época começou a ouvir o povo cantar e trazia os cânticos de fora, das chamadas modinhas, e entrava com aquilo na igreja, adaptando-as para que o povo pudesse aprender os textos bíblicos. Deu um pano para a manga. Mas a igreja dele ficou famosa, conhecida, deve ter sido chamado de modernista, de um monte de coisa, né? Naquela época, como se chama aqui. Então é um problema antigo, mas que sempre acabou encontrando, né, solução, e é o que nós vivemos nos dias de hoje. No HCC nós temos baião, nós temos vários ritmos, né? Mas é preciso tomar cuidado com a sacralização das coisas que não precisam ser sacralizadas, não é? Às vezes as pessoas cometem excesso. Ouvi uma vez um testemunho de uma ministra de música nossa, que fazia parte da Orquestra Sinfônica Brasileira e conseguiu levar o maestro da Orquestra Sinfônica Nacional Brasileira para assistir um culto na sua igreja. E ele foi, gostou, mas no outro dia, quando ela foi ensaiar na orquestra, ele chegou para ela e disse assim: vem cá, aquele primeiro hino que vocês cantaram, vocês conhecem a origem daquela música? Era um hino do cantor cristão. Vocês conhecem a origem daquela música?
disse, não, mas aquela música é a música dos bêbados italianos. Eles começam a cantar quando estão bêbados. E eu fiquei assim, chocado quando eu vi a sua igreja cantando aquela música. Aí ela disse, bom, a cruz era um instrumento de morte, foi transformado em instrumento de vida, a música que era de bêbados passou a ser a música para santos. Falou, bem, é aceitável, mas é bom que vocês saibam, não é? Daquilo que vocês estão cantando. Eu também acho que a gente tem, é uma boa saída, né? É uma boa explicação. Mas voltando a mencionar o tal do não estou nem aí, eu preciso dizer, irmãos, que a mensagem dessa canção, ela se posiciona favoravelmente a uma realidade que deve ser, que precisa ser considerada um defeito moral, que é a indiferença. A indiferença é algo que traz graves consequências para a sociedade e para as pessoas que se tornam indiferentes. A indiferença pode ser uma forma de dizer eu me basto a mim mesmo. Só que a vida humana é uma interdependência de relações e ações. A Bíblia Sagrada afirma que ninguém vive para si e ninguém morre para si. Sabe, quando nós nos tornamos indiferentes, logo poderemos estar dedicando nossa atenção apenas aos nossos interesses, ao que é imediato, e acabaremos nos trancando dentro de nós mesmos. Uma vez li a opinião de alguém que se dizia uma pessoa cristã sobre os problemas ecológicos, sobre a destruição que tem sido feita ao planeta, à natureza, e esse alguém abertamente deixou claro que o que ele queria era o seguinte: quero ver que o mundo pegando fogo, eu quero mais que as pessoas se destruam para que esse mundo acabe logo, para que Jesus volte logo. Ele disse, o cristianismo dessa pessoa não era o cristianismo de Cristo, não é o cristianismo de Cristo. Há pessoas para as quais contar a história que Jesus montou acerca de um homem samaritano, um homem racialmente odiado, detestado pelos judeus, socorrendo a um judeu assaltado, provoca ainda antagonismo. No melhor das hipóteses, tais pessoas acharão esta história muito antiquada, que, vamos e convenhamos, não se aplica mais à nossa época. Dizem que é a época do salve-se quem puder. Graças a Deus, irmãos, que na raça humana não há pessoas que só pensam assim. Sempre houve e ainda há pessoas que não vivem para si mesmas. São homens e mulheres, jovens e não jovens, cujas ações não manifestam egoísmo, mas sim um altruísmo puro e sadio. De qualquer forma, nós temos de dizer que não há um segmento sobre o qual a gente possa dizer que a indiferença, quando acontece nele, quando existe nele, não traga enorme prejuízo. E eu diria que o maior prejuízo da indiferença está no relacionamento para com Deus. A indiferença para com Deus, a indiferença do ser humano com o seu Criador. E há milhões e milhões de pessoas que não estão nem aí para Deus. O tema do nosso culto é aproximemo-nos de Deus, e tomara que essa orientação esteja no seu coração, que esteja no seu coração, de você que está ao alcance da minha voz e da minha imagem também pela internet. A indiferença com Deus inevitavelmente nos torna indiferentes com os outros seres humanos. Por isso há alguns que estão com suas mentes inteiramente brutalizadas, presas ao vil metal, o mesmo vil metal que um dia fascinou Judas, o Iscariotes, e o jogou no abismo. O Senhor Jesus, que jamais foi indiferente com alguém, ao ditar as 7 cartas que vão compor o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ou o livro da Revelação, eram então as 7 principais igrejas cristãs que existiam na antiga Ásia Menor, hoje Turquia. Em uma dessas cartas ele deixou claro ao pastor daquela igreja, dito o anjo da igreja, que a situação dele e da sua igreja era um crasso exemplo de indiferença. E por isso a situação dele, do pastor, e a situação da igreja estavam bem ruins. Esta igreja era a igreja que estava em Laodiceia.
Laodiceia, hoje na Turquia, era a época do cristianismo nascente, uma importante cidade da qual hoje só existem ruínas. Os turcos a chamam de Eskişehir, ou Castelo Velho. Ao pastor da igreja de Laodiceia, Jesus fez esta declaração: eu conheço suas obras. Eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Porque assim, mas porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eis a tétrica, eis a lamentável condição dos que são indiferentes em matéria religiosa, nem frios, nem quentes, mas inteiramente mornos. Quem são esses? São os que concordam com tudo e com todos, porque na verdade não concordam com coisa alguma, não concordam com ninguém, de fato não concordam. São pessoas que se dizem apartidárias em relação a isto ou aquilo, mas na verdade são partidárias. São partidárias da conveniência dentro das nossas igrejas. Por exemplo, são pessoas abertas a todas as novidades doutrinárias que aparecem, especialmente pela televisão. Frequentemente eu estou vendo ovelhas minhas repetindo expressões que eu perfeitamente localizo da onde elas estão vindo, de determinados programas da televisão, muito bem feitos, mas que fazem parte de outras doutrinas que não são as nossas. E essas pessoas estão repetindo coisas que não são nossas doutrinas, como se fossem verdades. Isso é um perigo. É um risco muito grande. Não se pode proibir ninguém de ver programa onde ele quer ver, sem dúvida, mas eu tenho alertado para que prestem atenção nas entrelinhas. Cuidado com as entrelinhas. Entre essas pessoas há algumas intelectualizadas e que de repente acham-se livres pensadoras. Título sempre em moda, não é? Entre os chamados intelectuais. A questão é que poucos entre os que se dizem livres pensadores têm, por exemplo, a seriedade do ex-jesuíta Voltaire, por exemplo. Voltaire foi um livre pensador em que pesem seus conceitos totalmente equivocados sobre Deus. Mas como pensador, de qualquer forma, merecia respeito. Muitos dos que se dizem livres pensadores atrapalham-se quando a questão é Deus, porque na realidade Deus lhes incomoda, mesmo que digam não crer nele. Nada pensam, e não porque não saibam pensar ou não tenham capacidade de pensar sobre Deus, mas simplesmente porque não lhes interessa pensar sobre Deus. Douglas Noel Adams, escritor e comediante inglês, se considerava um livre pensador e descrente em Deus, mas um dia confessou a sua dificuldade em provar definitivamente que Deus não existia. E ele então desabafou dizendo: eu não hesitaria um minuto em trocar o maravilhamento da ignorância pelo maravilhamento da compreensão. O meu problema é que eu não consigo compreender se Deus existe ou não. Não conseguia chegar à conclusão. E numa publicação ateísta, pastor, às vezes tem que ler essas coisas, irmãos. Eu tive que ler aquele livro Deus, um Delírio. Vou lhe contar, é difícil. Dá vontade de chorar, mas tem que ler. Você tem que conhecer o argumento do sujeito, o autor do livro se considera o mais importante ateu do mundo na atualidade. E os argumentos são perigosos. Mas você tem que ler, e tem que saber procurar a resposta. Li numa publicação ateísta, então, sobre como a crença em Deus, baseada na Bíblia, sempre trabalhou para colocar a mulher abaixo do homem. E um dos exemplos que essa publicação deu foi o de se negar à mulher o direito do voto, nas épocas em que isso acontecia. E eu achei curioso esse tipo de argumento, né? Curioso, porque os 5 primeiros países a conceder à mulher o direito de votar foram: 1, a Nova Zelândia em 1893. Nessa época, 84% do povo da Nova Zelândia era cristã, protestante e anglicana. 2, a Austrália em 1902. Nessa época, a Austrália tinha sua população contada como 75% protestante e anglicana. 3,
Finlândia, em 1906. Nessa época, a população finlandesa era 98% membro da Igreja Luterana. Quarto, a Noruega, em 1913. Nessa época, a população norueguesa era 97,3% da Igreja Luterana. Quinto, os Estados Unidos, em 1920. Nessa época, a população norte-americana era 65% protestante. E todos esses países, nessas épocas citadas, tinham a Bíblia como a autoridade máxima para a vida. E foi usando a Bíblia que os parlamentos dessas nações entendeu que precisava dar à mulher o direito de votar. Então, não sei por que o argumento desta publicação ateísta. Sempre há os que querem pertencer a todas as correntes de pensamento, porque, na verdade, não conseguem pertencer a nenhuma. Para essas pessoas, todo caminho dá na venda, toda estrada acaba em Roma, todas as religiões levam a Deus, mas não levam. Não levam mesmo. A Bíblia declara, a Bíblia diz que há caminho que ao ser humano parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Que imenso perigo para os indiferentes no tocante ao eterno destino de suas almas imortais é essa mornidão espiritual, é a diferença em relação ao ter de encontrar a verdade. Esse tipo de atitude vai se tornando numa grave doença da alma que um dia vai mostrar o quanto é destrutiva, trágica, porque quando esta alma pensar que vai poder voar para Deus, descobrirá que isso não é possível, porque até então estava se rastejando na lama das conveniências terrenas, tendo dado ouvido tão somente aos conceitos dessa sociedade hedonista ou materialista por um lado, sincretista por outra. Quando essa alma pensar que vai poder deixar esta vida para ir para o nada, né? Porque pelo menos os ateus têm essa esperança. Quando eu morrer, eu vou para o nada. Mas quando esta alma pensar que vai poder deixar esta vida para ir para o nada, vai descobrir que este nada está repleto, está cheio dos tristes ais que serão ouvidos por esta alma. Johann von Goethe foi, sem dúvida, um dos maiores poetas da Alemanha e foi teatrólogo, também foi estadista. Nasceu numa família luterana, mas logo cedo desinteressou-se totalmente por questões religiosas e tornou-se completamente indiferente com as coisas de Deus. Foi envelhecendo e, quando adoeceu, alguém lhe procurou, não sei se um pastor luterano ou alguém, e lhe perguntou: você não acha que está na hora de você pedir perdão a Deus, e ver a sua vida e pedir o perdão a Deus? A resposta de Goethe foi: não tenho essa preocupação, a obrigação de Deus é me perdoar. Completamente equivocado, não é? A respeito de Deus, o produto da sua indiferença o levou acabando, mesmo num momento crucial da sua vida, a ter esse tipo de posição. Sabemos que Jesus tratou a indiferença espiritual de forma contundente. Para ele as vidas que se acomodam a todos os ambientes, a todos os ensinos, a todas as práticas religiosas, sem atitudes definidas, sem manifestar reações, são vidas que perderam suas finalidades existenciais, aniquilaram-se a tal ponto que podem ser comparadas a vômitos diante de Deus. É possível não ser religiosamente correto, porque hoje são os dias do ser tudo correto, politicamente correto e também religiosamente correto. Mas é possível não ser religiosamente correto sem ser intolerante, sem ser desrespeitoso. Dr. William Carey, o batista inglês, conhecido na história do protestantismo como pai das missões modernas, surpreendeu os líderes hinduístas do seu tempo na Índia, com quem mantinha longas discussões 2 vezes. A primeira vez, quando conseguiu traduzir a Bíblia para o sânscrito, a língua sagrada dos brahmanes hindus, que até hoje é tida como uma das línguas mais difíceis do mundo.
Os líderes hindus não conseguiam compreender como um ocidental conseguira assimilar de forma tão correta como Carey assimilou as voltas emaranhadas do sânscrito, chamada por alguns de a língua dos deuses. Então ficaram muito surpresos com Carey. E a segunda vez foi quando ele fez o inverso. Ele pegou os poemas do Rig Veda, o Rig Veda, que é o conjunto dos escritos sagrados do hinduísmo, e inverteu do sânscrito para o inglês. Quando indagado por que ele, como um pastor cristão, fizera isto, ele explicava: os não hinduístas precisam conhecer a riqueza da poesia dos Vedas e a interessante e envolvente filosofia hindu, porque para se alcançar os corações hinduístas com a verdade de Cristo, faz-se necessário entender a maneira singular como eles veem a vida. E isso quebrou, irmãos, enormes barreiras. Hindus passaram a ouvir o pastor protestante cristão que traduziu os seus poemas religiosos para a língua dele. Sem intolerância, sem desrespeito a qualquer pensamento filosófico e religioso, não se pode, porém, perder de vista o que o Senhor Jesus disse ao pastor da igreja da cidade de Laodiceia. De uma igreja que era indiferente à evangelização, que era indiferente a missões, que era indiferente ao socorro aos necessitados, que só vivia para si mesma, se adaptando a todos e a tudo. Porque você não é frio e nem quente, vomitarei você da minha boca. Há estudiosos da Bíblia que entendem que, espiritualmente falando, ser frio é melhor do que ser morno, porque o frio é o ser humano ainda não alcançado pelo Evangelho. É a pessoa que não sabe sobre Jesus. E, neste caso, quando ouvir o Evangelho, terá chances de aceitá-lo com fervor, enquanto o que já ouviu, o que já conhece, pode se tornar, no máximo, um seguidor nominal de Jesus. Um seguidor apenas intelectualmente, socialmente, religiosamente, mas não de verdade. Mas há um outro segmento de estudiosos que argumentam sobre a dificuldade de se aceitar esta interpretação. Primeiramente, eles explicam porque alguém que ainda não ouviu o Evangelho, não prestou atenção no Evangelho, esse alguém está sempre correndo o risco de se recusar totalmente ao Evangelho e de não aceitá-lo. Que Jesus não estaria dizendo que essa é uma posição boa. Em segundo lugar, eles apontam para o aspecto da natureza da região de Laodiceia, onde existia uma parte na qual os ventos congelavam as águas, uma outra região onde o solo vulcânico tornava as águas muito quentes, e uma outra na qual os gases, provavelmente das regiões vulcânicas, tornavam as águas mornas, águas que, quando engolidas, provocavam vômitos por causa dos gases. Ora, como as águas geladas, ao descer em direção à cidade, ajudava a amenizar o clima, e as águas quentes eram procuradas para tratamento de saúde, então, segundo esses pesquisadores bíblicos, o ser frio e o ser quente era, por causa de Jesus Cristo, o fazer diferença na vida das pessoas. Enquanto o ser morno, à luz das águas mornas da região, que eram ruins, significava causar mal, aborrecer o Senhor Jesus Cristo. Eu fico com essa segunda interpretação. Com certeza, mesmo com todo o seu amor, Jesus não se sente bem com as pessoas que ouvem o Evangelho, que conhecem o cristianismo, mas não assumem o senhorio de Jesus em suas histórias, em suas vidas. Com certeza também, mesmo com todo o seu amor, Jesus não se sente bem com os que estão na sua igreja, com os que dizem que são da sua igreja, mas não se envolvem com ela, ou que estão na igreja, mas acham possível combinar pureza com imoralidade, corrupção com honestidade, confiança com incredulidade. Não há como combinar essas realidades. Sempre haverá na vida de quem está pensando se vai seguir ou não a Jesus, ou que mesmo já tendo se declarado seguidor de Jesus, sempre haverá um mistério, o ser envolvido ou envolvida pela incerteza temporária, que são realidades existenciais, mas o que não pode haver em relação a Jesus é a indiferença.
Dr. Peter John Griffith, doutor pela Universidade de Fordham, graduado pela Universidade de Yale, professor de filosofia da Universidade de Boston, disse, a Bíblia diz, busquem e encontrarão. Ela não diz que todos o encontrarão, mas não diz que ninguém não vai encontrá-lo. Há os que o encontrarão. Quem? Os que buscam, aqueles cujos corações estão dispostos a encontrá-lo. Esses vão encontrar. Após falar ao pastor da igreja de Laodiceia da situação de enjoo que ele, o pastor e a igreja que ele pastoreava, estava causando a ele, Jesus, o Senhor Jesus disse também, e você, pastor? Você, pastor e igreja, acham e ficam dizendo por aí que vocês são ricos, que vocês não precisam de nada, que vocês não têm falta de nada? Olha, vocês não estão percebendo o estado de miserabilidade que vocês estão vivendo. Vocês são dignos de compaixão, o quanto vocês são pobres, são cegos e nus. Mas felizmente, irmãos, é Jesus mesmo quem tem a saída, não é? Para esta situação. Eu aconselho a você para que você compre de mim ouro refinado no fogo, para que você realmente então se torne rico, e compre de mim roupas brancas para que você cubra a sua nudez vergonhosa, e compre de mim um colírio para ungir os seus olhos e então possa enxergar. É bastante interessante esse apelo de Jesus, compre de mim, compre de mim, compre de mim. Porque, na verdade, o preço do ouro refinado, que representa a glória da salvação que Ele nos dá, a roupa branca que simboliza os nossos pecados apagados e o colírio que nos faz ver a verdade de Deus, o preço para isto tudo já foi pago na cruz. Na cruz do Calvário. Não mesmo. A cruz do Calvário não foi um incidente de percurso. Sim, para ser condenado à crucificação, Jesus passou por um julgamento que foi, na verdade, um linchamento emocional e jurídico, e que seria depois um linchamento literal, com os maltratos que ele teve de passar. A inveja dos líderes religiosos e políticos dos judeus e mais a covardia romana, sim, deram o veredito final, mas a morte dele na cruz, a morte de Jesus na cruz não foi mesmo apenas culpa dos judeus e dos romanos, foi culpa de nós todos. Todos nós somos responsáveis pela crucificação de Jesus. Eu digo e repito, eu matei Jesus Cristo, você matou Jesus Cristo. A cruz aconteceu por minha causa, a cruz aconteceu por sua causa. Por isso faz bem ouvir no coração o que o apóstolo Paulo escreveu na Bíblia, está em Romanos 3:24, que somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E é prazeroso, aliviador, ter nesse último livro da Bíblia, o Apocalipse, o que Jesus nos diz, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água da vida. Apocalipse 21:6, a água da vida que nos aproxima de Deus. Nesses dias, meus amados e amadas, nos quais ainda vivemos, as consequências de uma pandemia que limitou nossas vidas, nossos planos, nossas distâncias, continua batendo, né, de certo modo, as nossas portas. Nesses dias nos quais são cada vez maiores os nossos questionamentos. Criamos que em Jesus Cristo, eu e você, humanos e limitados como somos, podemos, no entanto, experimentar a glória da salvação que só Ele, somente Ele, Jesus, pode nos dar. Recebermos a roupa branca que simboliza os nossos pecados perdoados, apagados para sempre. Colocarmos o seu colírio para que deixemos de ser cegos, porque sem Jesus Cristo, nossas almas estão cegas. Com Jesus, as nossas almas enxergam para além do horizonte e sentem-se próximas de Deus. Se já temos Jesus como Senhor e Salvador absoluto, lembremos-nos
e que Ele nos deu uma veste branca para a alma, e que mesmo tendo esta veste branca, nós continuamos pecadores, e enquanto aqui vivermos, continuamos pecadores. Então, saibamos da necessidade que temos de levarmos a Ele os nossos erros, os nossos equívocos, e por causa dEle, continuarmos lutando e lutando para que o pecado não nos domine. Ele é o nosso Senhor e nada mais, ninguém mais, nome nenhum. Já que recebemos o seu colírio, que enxerguemos a verdade de Deus na sua palavra, a verdade de Deus também nos nossos irmãos e irmãs em Cristo, necessitados material e espiritualmente, que estão ao nosso alcance. A verdade de Deus está na sua palavra, mas também está no meu próximo. Quem diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão está mentindo. Ou seja, pode conhecer a palavra, do princípio ao fim, mas está fora ao mesmo tempo da palavra. Enxerguemos sempre a cruz do Calvário, a cruz do Calvário, para que, inspirados no sofrimento de Jesus por nossa causa, possamos transformar então os nossos sofrimentos em oportunidades de crescimento para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Amém. Inclinemos, irmãos, um pouco as nossas cabeças, em espírito de oração. Se houver alguém conosco nesta noite, que ainda não deu sua vida total e completamente a Jesus Cristo, que não recebeu esta veste branca, o colírio para os seus olhos de Jesus, a salvação que há nele e somente nele, mas gostaria de experimentar isso pela fé e a capacidade que Deus colocou na sua mente de você crer, de você deixar o Espírito Santo ajudá-lo nesta oportunidade, você poderá tomar esta decisão. Se hoje você ouvir a sua voz, a Bíblia diz, não endureça o seu coração. Se alguém pela internet gostaria de também fazer esta decisão, use o chat da igreja, deixe uma forma de nós nos comunicarmos. Mas enquanto estamos de cabeças baixas, se alguém desejoso de receber Jesus, onde você estiver no seu banco, levante a sua mão, galeria, aqui no anexo, na nave, para que nós possamos te ajudar com os nossos pastores, orar e orientar no caminho que você deve tomar. Não sou de insistir, irmãos, porque decisão, conversão é obra do Espírito Santo de Deus. A igreja continua recebendo pessoas que estão se convertendo, estão falando sobre batismos. Isso é obra dele. A glória e honra dele. Mas apenas termino dizendo, não volte para sua casa sem ter a convicção, a certeza que você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador absoluto. Esse é o maior problema que você tem na sua vida. Você precisa resolvê-lo o mais depressa possível. Porque você sabe, né? Eu não sei se vou ter amanhã. Eu não sei se vou ter mais algumas horas. Quiçá minutos. Isso é com todos vocês. É a mesma realidade. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos passar para o nosso encerramento.